Hoje a gente está dando continuidade à nossa série sobre pornografia e eu queria começar fazendo um esclarecimento. Muitas pessoas me procuraram essa semana agradecendo a série, dizendo que foi boa, que a gente tem que falar mesmo, não sei o quê, mas também existiram pessoas que me procuraram dizendo uma série como essa não deveria ser tratada, fiquei com vergonha se tivesse visitantes e assim por diante. O que eu quero que você saiba é, todas as séries da nossa igreja, a gente trabalha ou tenta desenvolver assuntos que a gente tem entendido que são necessários para o dia a dia e para a saúde vital da nossa comunidade. Isso significa que na próxima série a gente vai falar sobre relacionamentos e o perdão, porque a gente tem percebido que a gente tem tido muito problema de relacionamento dentro da igreja. Isso não quer dizer que a gente não perceba que o problema de pornografia tem sido algo muito vivido e vivenciado por nós. Lembrando que a pornografia não quer dizer necessariamente o acesso a material, sites, revistas pornográficas. Apesar disso, a pornografia que a gente tem trabalhado é o conceito que a pornografia tem trazido à sociedade. E vou ilustrar de forma simples. Quando você acessa materiais pornográficos, você percebe logo de cara que essa cultura está inculcada na nossa sociedade da seguinte maneira. Primeiro, material pornográfico sempre apresenta o homem como se ele fosse o conquistador, como se ele tivesse que subjugar a mulher e como se a mulher fosse objeto de sedução dele. E você vai dizer, mas a sociedade hoje em dia tem apresentado características diferentes, a mulher também tem sido dessa forma. Tudo bem, mas o que eu estou dizendo para você é que a pornografia, ela tem trazido sim esse conceito, onde o homem tem que ser o ser dominante. Da segunda maneira, ou o segundo lado da moeda, a gente percebe que a pornografia também tem trazido à mente das mulheres de que elas precisam ser extremamente sensuais, porque se elas não souberem, através daquilo que apresentam, mostram ao homem, e conquistá-los, elas nunca estarão no topo da cadeia alimentar. O fato é que o que a gente está dizendo é que, de uma certa forma, o homem ele peca muito por aquilo que ele vê, e a mulher ela peca muito por aquilo que ela se deixa, ou ela apresenta, ou ela mostra. Por isso que um homem não usa decote, mas uma mulher usa, porque ela gosta de seduzir, de forma a atrair para si a atenção ou o olhar em determinadas regiões. Já o homem, ele gosta de olhar. Agora, não bastasse tudo isso, o que a gente vê na pornografia, além desses dois conteúdos, uma das coisas muito fortes que a pornografia tem apresentado é, por exemplo, o conteúdo de que o relacionamento ele não precisa ser estável. Qualquer tipo de relacionamento vale. E ele não precisa ser único. Vários relacionamentos valem. Eu nunca vi um filme pornográfico, não que eu tenha assistido algum na vida, mas eu nunca ouvi falar de um filme pornográfico que se tratasse de um pai e uma mãe tendo relações sexuais e o casal muito feliz sendo filmado. Nunca. Não é isso. A proposta da pornografia não é essa. A proposta da pornografia é que seja o maior número possível de parceiros na quantidade maior de relações que você puder ter. Se a gente olhar friamente a nossa sociedade, a gente vai ver que o que alimenta a pornografia tem alimentado os nossos relacionamentos. E é em cima desse contexto que eu tenho vivido hoje o tratar de vários relacionamentos que têm sofrido por causa da pornografia. Sem levar em consideração que a pornografia é como qualquer outro tipo de substância ou de situação que traz aprisionamento. A pessoa se torna compulsiva, viciada. Tem pessoas que não conseguem largar o computador por 6, 7, 8 horas seguidas assistindo vídeos pornográficos. Porque já se constatou e sabe que a pornografia, ela produz no cérebro
a mesma sequência que se produz daquele que usa a cocaína, a maconha ou qualquer outra coisa. Você tem as mesmas sensações, porque as mesmas reações são produzidas ou disparadas no seu cérebro. Isso significa que em alguns países já tem sido identificada a pornografia como um problema de saúde pública, social. Se precisa tratar isso. Como alguns outros lugares, a pornografia não tem sido levada em consideração, como o Laerte me trouxe semana passada, onde no Canadá a bestialidade já tem sido aprovada por lei, onde uma pessoa pode se casar com um animal. Você vem me dizer que a nossa sociedade não é afetada pela pornografia? Pelo amor de Deus, vamos abrir os olhos, porque ela está nas nossas novelas, nas nossas revistas, nos nossos sites e principalmente, e mais triste, nos nossos relacionamentos. O que a gente trata de casais que não se satisfazem ou não são felizes sexualmente é um absurdo. Por isso, a gente se preocupa em ensinar sobre a pornografia. Não a pornografia, sobre a pornografia. Olhando para este conteúdo, eu quero dizer para vocês que a nossa preocupação é mostrar os efeitos nocivos da pornografia numa pessoa, bem como o socorro oferecido pelo Celebrando a Recuperação. E o Celebrando a Recuperação é um programa que apresenta o conteúdo do Evangelho para que as pessoas possam se tornar verdadeiramente livres, pois somente o Evangelho é que liberta. Por isso, a preocupação de uma série como essa está vinculada a um programa como Celebrando. O que eu quero que você saiba é que se você luta contra a pornografia, você nunca vai sair, nunca sairá desse problema sozinho. Você precisa de ajuda. Como você nunca vai sair de um projeto, de um problema como desse, se não for fundamentado em cima do Evangelho. Porque o Evangelho é que nos traz libertação de fato. Na verdade, o problema não é só para a pornografia. O programa é para qualquer tipo de compulsão, de vício, de desequilíbrio. Eu posso falar das drogas, eu posso falar do álcool, que tem sido um assunto, por exemplo, se você conversar com o Edi Lago, que é promotor, ele vai defender arduamente que a igreja precisa trabalhar fortemente contra o álcool, porque o álcool também é uma outra coisa que tem destruído famílias, porque tem destruído vidas. Então a gente pode falar das drogas, a gente pode falar do álcool, a gente pode falar das mentiras, a gente pode falar da pornografia, a gente pode falar da codependência. Eu vivo por causa do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, e eu não consigo me soltar ou me desprender deles. São problemas compulsivos que somente o Evangelho pode te libertar. E somente um projeto de mentoreamento, ou de mutualidade, onde tem pessoas que cuidam de mim e eu cuido de pessoas, é que a gente sai dessa. A gente não sai sozinho. Por isso a gente tem um projeto como Celebrando a Recuperação aqui, o Evangelho e pessoas te tirando do buraco. Entenderam? Quero voltar a como terminei semana passada. Como eu posso me tornar puro? Como eu posso me tornar puro? Olha, eu tenho problemas na pornografia. Eu tenho deixado a pornografia invadir a minha vida, o meu relacionamento, o meu casamento. Eu tenho sido pontuado, talvez eu não acesse o material, mas eu tenho sido pontuado pela visão pornográfica e eu quero me tornar puro. Como é que eu posso me tornar puro? Por isso, para responder essa pergunta, eu tenho que dizer o que a Bíblia diz sobre o sexo. O que é que a Bíblia diz sobre o sexo? Uma pessoa me disse que semana passada eu falei bastante, trouxe dados, levantei estatísticas e a minha intenção era essa mesmo, mas eu não fui claro em o que a Bíblia diz. Então, uma outra pessoa me disse, olha,
você foi bastante polido, onde o que você tentou revelar foi que a tromba de um elefante não é a mesma coisa que uma minhoca. Mas só que você falou de forma polida, não foi tão incisivo. E eu voltei pensando, se eu não fui muito incisivo, eu sou pastor. Eu preciso ser o mais explícito possível sobre o que a Bíblia diz a respeito do sexo. E principalmente que você entenda que não sou eu que digo isso, mas que seja a Bíblia. E se você tiver algum problema, que você não tenha problemas comigo. Eu não tenho culpa. Eu quero que você tenha problemas com a Bíblia. E por favor, tenha muito problema com a Bíblia. E aí você vai para a Bíblia, discutir com ela, questioná-la, levantar quais são os pontos, por que ela diz isso, sabe por quê? Porque eu tenho convicção que se você fizer isso, ela é capaz de convencê-lo ao extremo, no mais profundo do seu coração, porque ela penetra lá, e ela é capaz de quebrar todos os sofismas que você carrega e trazer você em obediência a Jesus Cristo. Por isso tenha muito problema com a Bíblia e vá na Bíblia para resolver os seus problemas com ela. Quero ler Gênesis 2, 15 a 25. Na verdade não vou ler tudo, mas vou ler partes do texto. E o texto diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O que é que a Bíblia diz sobre o sexo? Então vamos deixar muito claro. Primeira característica é que a Bíblia fala de uma liberdade limitada. A primeira relação estabelecida ao homem por Deus foi a relação entre ele e Deus. Entre outras palavras, o que Deus disse é que o homem se realiza em Deus. O homem não tem uma outra fonte de realização que não seja o próprio Deus. Por isso Deus chega para o homem e diz: como eu sou Deus e você é criação, como eu entendo de criação, porque fui eu que criei, o que eu quero que você saiba é que a nossa relação depende daquilo que você tem para comigo. Porque eu entendo de você. Ontem eu fui assistir uma feira e tinha uma moto, e o cara tinha uma moto custom pequenininha, mas era pequenininha mesmo, de criança. E eu e o Joel começamos a conversar com o cara, falando assim: mas que moto é essa? Ele falou: tem 110 cilindradas. Eu falei: mas desse tamanhinho? E era uma moto tipo shopper, aquela de guidão alto, comprida, esticada. E eu achando aquele barato, ele disse: está vendo aquele senhor ali? Ele falou assim, e ele apontou um sujeito bem forte. Ele disse: aquele sujeito veio dirigindo a moto. Mas ele veio dirigindo porque essa moto tem 110 cilindradas, 4 marchas. Aí ele foi descrevendo toda a moto. E eu falei: mas como é que você sabe disso? Eu falei: fui eu que criei. Fui eu que construí. Eu fiquei pensando: ele sabe descrever o produto que ele construiu. Ele sabe dizer o que aquele produto aguenta, até aquele sujeito grandão. Ele sabe, mas porque ele foi quem construiu. Por isso, de uma certa forma, Deus chega para o homem e diz: olha, a primeira relação que você vai ter é comigo. É comigo. E eu quero que você entenda que eu entendo de você. E eu sei o que é melhor para você porque eu o criei. E a primeira relação que você vai ter é comigo. E vou falar uma coisa para você. Deus chega e dá uma ordem. O Senhor Deus ordenou ao homem. O Senhor Deus virou para o homem e disse: olha, isso aqui é algo que eu estou mandando. Eu estou dizendo para você. Agora, para pensar. Por que é que o Senhor Deus nos deu uma ordem? Porque Ele sabia que se não fosse por ordem, por mandamento,
por obrigação, nós naturalmente nos distanciaríamos dele e nos separaríamos dele. Então ele diz, olha, eu quero te dar uma ordem, você pode comer de tudo que está aqui no jardim, de todas as árvores que estão aqui no jardim. Mas tem uma que eu vou colocar no meio aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta você não pode comer, porque no dia que você comer, você certamente vai morrer. O que eu estou dizendo é que esta árvore, ou ela representa a sua dependência de mim. Então, para que você dependa de mim, tem que ser uma ordem. Porque você vai lutar por ser independente. Porque você vai lutar para não ter interesse por mim. Você vai lutar para querer fazer o que você bem entende. Você vai lutar para ter a sua própria vida conduzida por você mesmo. Por isso eu lhe ordeno. Você pode fazer o que for. Mas se você não fizer isso, você acaba morrendo. E como eu sempre disse, isso não é uma maldição, é uma constatação. Você saiu de mim, você perde vida, porque eu sou a fonte de vida. A primeira característica é que você percebe que Deus dá uma liberdade ilimitada. Você pode tudo, só não pode deixar de depender de mim. Você tem liberdade para todas as coisas aqui. Só não pode deixar de ter vínculos comigo. Só não pode tentar ser o próprio dono da sua vida. Só não pode entender que eu sou quem supro todas as suas carências. Que eu sou o objeto da sua existência. Que eu sou aquele que lhe cobre de tudo aquilo que você precisa. Você tem liberdade, mas é uma liberdade limitada. Segunda característica do texto é que ele nos faz entender, segundo a característica desse texto, o que 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Esse texto nós vimos semana passada. Puxa vida, eu posso todas as coisas, mas a minha liberdade é limitada em Deus. Eu posso tudo, mas eu dependo de Deus, por isso eu só posso aquilo que Deus quer que eu queira. Eu posso qualquer coisa, mas na verdade Deus deixou uma ordenança, que eu tenho que depender dEle. Então a minha liberdade é limitada, mesmo tudo me sendo permitido. Segunda característica do texto é que ele mostra uma realização limitada. O texto diz ainda assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando você lê o texto, você vê que Deus começa dizendo que não é bom que o homem esteja só. Só que Deus faz isso numa ordem cronológica interessante. Ele manda o homem dar nome aos animais, e o homem sai dando nome aos animais. E passam os casais dos animais na frente. Deus mostra para o homem que apesar dele ter Deus, ele continuava sozinho. Interessante isso. Porque Deus chega para o homem e diz: eu te ordeno que você me obedeça. Porque se isso não acontecer, você morre. Mas eu sei de uma coisa: apesar de você ter uma amizade, um relacionamento comigo, a sua realização é limitada se eu não criar alguém que esteja no mesmo patamar e altura que você. Você precisa de pessoa. Você precisa de alguém. Interessante que se não fosse Deus dizendo isso, seria uma heresia. Porque talvez o que todos nós pensemos é o seguinte: eu não preciso de pessoas, eu só preciso de Deus. E o que Deus está dizendo é: você precisa de mim, só que você precisa de pessoas. Não é bom que você esteja só. Não é bom que você esteja só. Aí diz que Deus dá um sono, tira a costela, e você não precisa acreditar nisso literalmente. O que você precisa acreditar é o propósito de estar por trás de tudo isso. Deus dá um sono, tira a costela. Na minha Bíblia está escrito, eu já falei isso para vocês, não está na sua.
que Deus virou para Adão, foi negociar com ele e disse: olha, Adão, eu vou te criar alguém, você já viu que você tem todos os animais, mas eu vou criar alguém que esteja à sua altura agora. Nem eu, que é um relacionamento maior, nem os animais, que é um relacionamento menor, mas alguém que esteja no mesmo patamar que você. Mas isso vai lhe custar muito, disse Deus para Adão, vai lhe custar os olhos da cara. Aí diz que Adão vira para Deus e diz: o que dá para fazer com uma costela? Aí saiu isso aí, gente. A culpa é de Adão, todinha. Está na minha Bíblia isso, tá? O fato é que o que Deus prova é que você precisa de Deus. E o que Deus diz é que você precisa de pessoas. A sua realização será limitada se você não tiver pessoas. A sua realização estará limitada se você acreditar que você pode viver sozinho. Por isso, a terceira característica do texto é que é uma relação limitada. Ele diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha que coisa bacana. Deus está dizendo o seguinte: Adão, você me tem, e eu te tenho. A nossa amizade, o nosso relacionamento é perfeito, puro, não há problemas nenhum entre nós. A intensidade da nossa relação é a máxima e a melhor possível. Não há pecado em você. E você se aproxima de mim como um filho deseja um pai. Eu venho todos os dias, a gente conversa, você está imerso nessa relação comigo. Bacana isso. Só que o que eu quero que você saiba é que eu, como pai, eu olho para você e eu vejo que não é bom você estar sozinho. Então eu vou fazer alguém que esteja no mesmo patamar que você. Na mesma altura. Porque eu te realizo. Eu sou suficiente para você. Eu sou necessário a você. Eu cubro você com tudo aquilo que você precisa. Mas eu também entendo que só isso não é bom. Que você precisa ter alguém que esteja no mesmo patamar. E a Bíblia estabelece uma relação, ou um crescimento nessa relação. Ela diz: você vai deixar o seu pai e sua mãe, você vai se unir à sua mulher, e então você vai se tornar uma só carne. A relação é, para deixar pai e mãe, você tem que ter maturidade. Você não deixa pai e mãe sendo ainda dependentes dele. Dependentes em todos os aspectos, financeiros, emocionais, espirituais, relacionais, seja lá o que for. Eu não deixo o meu pai e minha mãe se eu ainda sou dependente. Só quando eu sou independente é que eu tenho condições de deixar meu pai e minha mãe. E a cultura judaica trabalhava assim. Você vai se casar? Tudo bem. Vem cá, meu filho. Vamos lá na casa do teu sogro. Ô fulano, meu filho quer casar com a sua filha, beleza? Beleza. Está feito o acordo? Está feito o acordo. Vamos embora, filho. Vamos voltar para casa. Lá você vai preparar a sua casa, você vai arar a sua terra, você vai fazer plantação na hora que você tiver condições. Agora vamos lá. Busca a sua noiva. Quase um ano depois é que ele voltava e pegava a noiva e dizia: agora eu tenho condições de te sustentar. Agora eu criei o meu próprio ambiente onde eu posso construir a minha família. Eu estou pronto, eu estou maduro, agora então vamos. Aí o pai da noiva dizia assim, agora ele se preparou. Então filha, pode ir porque ele já está maduro para te sustentar. Ele já está maduro para ter relação com você. Ele já está maduro para viver só com você. Ele já está pronto. A cultura judaica trazia esse contexto. Muita gente vira para mim e fala: mas casamento é assinar papel? Casamento na cultura judaica é muito mais do que assinar papel. É muito mais. Por isso o que a Bíblia está mostrando é que para você deixar o seu pai e sua mãe, você tem que ter maturidade. Depois ele diz: você vai se unir à sua mulher. A união com a mulher, e eu acredito plenamente, é que eu tenho que ter uma certa identificação. Eu continuo crendo que os opostos não se atraem. Os opostos na identificação. Os opostos no temperamento se atraem. Eu sou um sujeito super calmo, tranquilo, pacífico. Vou casado com alguém que é uma turbulência.
mas sou apaixonado pela minha muvuca, louco pela minha tsunami. Me identifico com ela pra caramba, não nos temperamentos. Porque a Dani não foi gestada em líquido amniótico, foi em Red Bull. E eu fui água com açúcar. A gente se completa. O que eu digo são nos sonhos, na identificação, aonde a gente quer chegar, como a gente vai educar os nossos filhos. Por isso eu deixei meu pai e minha mãe e eu me uni a alguém com quem eu tinha identificação. A partir daí, a Bíblia diz que há liberdade para o sexo, então se tornarão uma só carne. E a expressão se tornar uma só carne na Bíblia é o sexo. O problema que hoje é que a maior parte das pessoas tem pulado etapas. Elas nem amadureceram e vivem uma relação sexual. Sabe o que a gente tem colhido? Casais altamente frustrados sexualmente, porque não amadureceram. Foram criados sem instrução. A pornografia e a visão de que o que vale é a quantidade de parceiros, o que vale é qualquer forma, o que vale é com qualquer conteúdo, o que vale é com qualquer situação, é isso que vale, é isso que é importante. Isso está sendo criado e inculcado na nossa sociedade. Os nossos jovens já não têm mais a preocupação de ter um parceiro para a vida toda. Um parceiro para a vida toda. Quantos parceiros eu tiver, melhor será. Isso é imaturidade. Isso é imaturidade. E nunca chegarão à maturidade sexual. Nunca. Nunca. Porque a maturidade sexual é para quem é maduro. Para quem entendeu que precisa da sua dependência de Deus e que precisa da limitação de que não só há Deus, mas eu tenho o meu próximo. Mas esse meu próximo vai na condição daquilo que Deus me... E para pensar numa coisa. A partir do momento que eu trago essa visão de imaturidade para mim, eu quebro a minha relação com Deus. Sabe o que eu estou dizendo para Deus? A mesma coisa que Adão e Eva disseram no jardim. Eu não preciso do Senhor. Sou eu que defino a minha vida. Em outras palavras, não é o Senhor que me supre, sou eu que supro as minhas próprias necessidades. Não é o Senhor que trabalha nas minhas carências, sou eu que resolvo as minhas carências. Porque aquele que é suprido por Deus, aquele que tem todas as suas carências resolvidas em Deus, é sossegado para dizer: eu tenho condições de esperar a pessoa que Deus me deu, para que eu viva com ela a máxima da intimidade divina. Porque eu sou maduro. Eu não sou administrado pelas minhas emoções e nem as minhas carências. Eu sou maduro. Por isso que a quarta característica do texto é a visão ilimitada. Isso eu aprendi essa semana com Israel. Ele fala o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Deus cria Adão e Eva, coloca no jardim do Éden, os dois viviam nus e eles não sentiam vergonha. O pecado entra na vida deles e eles percebem que eles estão nus. Eles sentem vergonha e o que eles vão fazer? Roupas de folhas, se eu não me engano, de figueira, e eles se cobrem porque eles estavam nus. O que é que mudou com a queda? A condição de vestimenta? E eu achei Israel brilhante. O que mudou com a queda foi a visão da vida. O que mudou com a queda foi a visão. A visão se tornou distorcida. Eles sempre estiveram nus. O problema é que, de repente, a maldade entrou neles
e o olhar do conhecimento do bem e do mal, aqueles que conheciam o bem passaram a enxergar o mal e a visão se tornou distorcida em relação à vida. Sabe o que isso significa? Significa que a gente carrega para nós uma quantidade absurda de conceitos e preconceitos distorcidos da vida em relação ao que Deus tem para nós. Por isso que nós sofremos tanto com um número gigante de compulsões. É baseado nisso que tem um sujeito chamado Harry Schaumburg. O ponto-chave a reconhecer é que o vício sexual não é apenas uma questão de sexo ou mesmo de um comportamento exterior. É um subproduto da solidão, da dor, da exigência autocentralizada de ser amado e aceito a despeito das consequências. É uma perda do relacionamento vital com Deus. É uma perda do relacionamento vital com Deus. Deus supre tudo o que eu preciso. A gente canta, pelo menos eu vejo vocês cantando. Tu és mais que o ar que eu respiro. É mais que o pão que eu como. O Senhor é mais precioso, mais valioso. Eu preciso do Senhor. Precisa mesmo? Isso tem refletido no seu dia a dia? Ou essa relação vital com Deus se perdeu a tal ponto que você sabe cantar, mas não sabe viver, porque você continua nutrindo todos os desejos desenfreados do seu próprio coração? Ilimitado. Numa liberdade ilimitada, em relacionamentos ilimitados, em relações ilimitadas. Por isso, o que eu quero pensar com vocês é qual é a dinâmica de um comportamento compulsivo. Quero trabalhar em cima de um livro chamado Falsa Intimidade, do Dr. Harry Schaumburg. O que é que nós temos nesse comportamento compulsivo? Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que para nós nos transformarmos, para que sejamos modificados, para que a gente haja de forma diferente, para que você veja aquele sonho que você tem de não fazer mais a mesma coisa que você faz, que tanto te machuca e que você queria se ver livre disso, tem uma maneira de você se transformar. É pela renovação da mente. É fazer com que a sua mente ela seja formatada e seja colocado um sistema operacional diferente, com bancos de dados diferentes. Enquanto você mantiver a mesma forma de pensar, de racionalizar, de crer, de enxergar o mundo, enquanto você tiver com a visão da queda, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Por isso você precisa de uma visão nova, para que os seus olhos enxerguem tudo diferente, como Jesus programou tudo isso lá no início. Para isso, o que a Bíblia está nos ensinando é que como você pensa, racionaliza, enxerga a vida, vai determinar a maneira como você age. O comportamento externo de uma pessoa é a extensão dessa pessoa interna. Aquilo que eu faço só reflete aquilo que eu creio. Por isso que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que as minhas ações representam tudo aquilo que a minha mente acredita, o que o meu coração decide. Por isso que, para compreender de forma exata o comportamento compulsivo de uma pessoa, deve-se começar com uma compreensão exata de como essa pessoa é no seu interior. Por isso, eu quero olhar para essas características para que a gente entenda. A primeira delas, a primeira característica de compulsão é que as exigências de que a vida deva satisfazer as nossas necessidades. Eu tenho e trago para mim essas exigências. Eu acredito que a vida tem que suprir todas as minhas necessidades. É acreditar que as suas necessidades, elas devem ser satisfeitas a qualquer custo. Aquilo que eu preciso, eu quero. Esse princípio, quando eu carrego isso, ele quebra a liberdade e a realização limitada para com Deus.
Porque se eu quero tudo o que eu quero, a qualquer custo eu vou correr atrás. Eu entendo que eu tenho uma liberdade ilimitada. Eu entendo que eu tenho uma realização ilimitada. E que, na verdade, o que eu e você precisamos entender é que nós somos limitados por Deus. Porque Deus é a fonte de todas as nossas carências. É o que supre todas as nossas carências. Por isso eu não posso acreditar que a vida deva satisfazer todas as minhas necessidades. Bem como a ilusão da reafirmação e da previsibilidade. Se aquilo que planejei acontecer, eu realizo. Se aquilo que eu pensei e organizei para que acontecesse, eu realizo. E eu vejo que isso traz o benefício planejado para mim. Seja através de uma quantidade infinita de parceiros, uma noite de sexo sem responsabilidade, o pagar uma pessoa para ter sexo comigo, seja lá o que for, se essa situação ela traz benefício, a impressão que me dá é que eu controlo a minha vida e eu posso viver a vida de forma segura e previsível. E isso me movimenta, porque eu estou no controle. Sou eu que faço do meu jeito. E eu gosto de viver de forma segura. Uma das maiores crises daquele que quer esperar uma pessoa de Deus para a vida dele é a insegurança de saber se essa pessoa virá ou não. É verdade ou não é? É a insegurança. Será que eu vou encontrar um parceiro para mim? Será que eu vou encontrar uma parceira para mim? Será? Por isso é mais seguro. O controle da vida é quando eu vivo de forma desenfreada. Terceira característica de pessoas compulsivas é que o hábito de racionalizar o comportamento. A gente sempre pergunta, como é que algo que é bom para mim pode ser ruim? Como é algo que é tão gostoso pode ser maléfico? Como é algo que é tão prazeroso pode não ser positivo? O problema é que eu chego a questionar, puxa vida, qual é o problema de eu olhar para o decote dessa moça? Não estou fazendo nada de errado. Qual é o problema de eu usar um decote como esse? Não estou fazendo nada de errado. Qual é o problema de eu assistir um vídeo pornográfico? Não estou fazendo nada de errado. Mas lembre-se que a racionalização é inimiga da fé. Porque uma das coisas que a gente tem que lembrar é que um abismo chama outro abismo. Que o caos chama um outro caos. E você começar a baixar a guarda para determinadas situações é se preparar para uma queda maior. Quarta característica é um comportamento egoísta. Satisfazer as suas próprias necessidades é o mais importante. E eu não levo em consideração os outros, o sentimento dos outros, as consequências de tudo isso. Eu quero a satisfação. Isso fere diretamente a liberdade, a realização e o relacionamento limitado. O alívio fisiológico, eu preciso disso porque me traz um alívio. Muitos jovens que me procuram dizem, André, tem horas que eu estou subindo pela parede. Tem horas que eu estou mordendo qualquer coisa. Rapaz, eu entro no banheiro, eu acesso pornografia, eu me alivio comigo mesmo através da masturbação. Cara, parece que a coisa sossegou. A gente pode conversar sobre masturbação depois. Mas o fato é que o conceito por trás é que é necessário o meu alívio fisiológico. Quem é o autor da vida? Quem é que sabe tudo a seu respeito? É dele que você precisa. É ele que alivia a sua angústia. É ele que alivia as suas lutas físicas. Quando eu vivo o alívio fisiológico, eu mais uma vez, eu quebro a liberdade limitada. A terceira é uma oportunidade de vingança. Tem muita gente que tem vivido
comportamentos compulsivos, sexuais e outros tipos, na condição de me vingar, mas fizeram mal, tão mal a mim, me fizeram, eu não gosto do que a minha mãe faz, o que da minha mãe fez, o que o meu supervisor promoveu para mim, eu não gosto. E eu vou falar um negócio para você, relacionamento é algo que sempre trará marcas para as nossas vidas. Um é uma mãe, o outro é um pai, o outro é um chefe, o outro é um amigo, o outro é um namorado. Todos nós sofremos com relacionamentos. Todos nós sofremos com relacionamentos. Não há quem não sofra com relacionamento. O problema é que estes relacionamentos que nos frustram, muitas vezes, nós podemos escolher buscar essa vingança. Já que você fez isso. Eu conheço uma pessoa que me disse, meu marido me traiu, de vingança. Eu chamei um amigo dele e traí. De vingança. Por isso que a outra característica traz juntos é o alívio temporário da intensidade da dor relacional. Já que eu sofri tanto num relacionamento, quando eu parto para algo assim, isso alivia a minha frustração no relacionamento. Isso baixa a minha crise. Então eu escolho escapar da dor relacional causada por essas decepções, impedindo a ocorrência de qualquer tipo de intimidade. Eu prefiro ter com muitas do que com uma só. Para que eu não sofra novamente a dor que eu sofri. Uma outra característica é administrando a dolorosa realidade da solidão. Sabe uma das coisas que aconteceu na queda? Quando o homem se tornou independente de Deus, o homem se tornou solitário, sozinho. Presta atenção. Deus se relacionava com Adão e disse, Adão, sabe o que eu enxergo? Que não é bom que você esteja só. Então eu vou fazer alguém que lhe corresponda. Adão tinha Deus e Adão tinha a Eva. Entrou o pecado. Assim que Deus chega para conversar com Adão, a resposta de Adão foi, a culpa de tudo isso, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Na verdade, eu só me escondi porque eu ouvi os seus passos no jardim. Eu tive medo e eu me escondi. A primeira característica é que o homem se quebra para consigo mesmo. Eu tive medo. Os medos, as inseguranças, as incertezas, elas são fruto da falta de relacionamento com Deus, porque Deus me dá segurança. Eu não preciso de mais nada além de Deus. Deus me é suficiente. Da mesma forma como a queda trouxe a quebra de relacionamento entre o homem e o seu mais parecido, no caso Adão e Eva. A culpa foi da Eva. Eu estava sossegado no paraíso. Ela veio e me deu uma fruta. E na verdade, Deus, eu também quero quebrar o relacionamento com o Senhor, porque a culpa foi do Senhor. Para que o Senhor me tirou a costela? Eu falei para o Senhor tirar o olho. Na verdade, o Senhor devia ter me tirado a boca, porque assim eu não comia do fruto. Mas o Senhor foi me tirar a costela? Tá, o Senhor não sabe fazer as coisas? Aí fez essa mulher, que vem toda gostosona para cima de mim, comi da fruta mesmo. A culpa é de vocês todos. E vou te falar mais. Estou cheio de medo e insegurança agora. O que é que o Senhor vai fazer comigo? Estou ferrado? Pois bem, o fato é que, por causa dessa solidão, em relação a Deus, a comigo mesmo e com o meu próximo, eu alivio de forma compulsiva essa dor através de várias situações, inclusive o sexo. E por fim, eu evito a vergonha. Eu quero ser sempre confiante. Eu não quero entrar num salão e tropeçar e cair. Vou ser motivo de gozação. Eu não quero falar uma besteira errada porque eu vou ser motivo de gozação, porque eu gosto de estar seguro diante de vocês. Eu preciso disso.
Por isso, muitas vezes me relacionar é apresentar os meus defeitos, é quem eu sou. É o que eu digo sempre para vocês, é fácil ser pastor de vocês, o difícil é ser pastor do Pedro, da Dani e do Felipe. Esses me conhecem, sabem quem eu sou, sabem os meus defeitos. Ali eu não tenho máscara. Mesmo assim, eu sou cheio de máscaras para com a minha família. Sabe o que isso significa? É que a gente carrega uma vergonha absurda por querer se expor. Eu vi os teus passos no jardim e eu me escondi. Porque eu tenho medo de mostrar para o Senhor o que eu fiz e quem eu sou. Eu tenho medo das consequências. O fato é que a gente olha para esses pontos todos e o que a gente entende é que o tempo todo a liberdade, a realização e o relacionamento que são limitados, eles se tornam ilimitados por mim. Porque Deus condicionou a realização do homem para a relação com Ele e nos abençoou com outras relações. Eu viro e falo, eu sou ilimitado nessas relações e eu me limito nesta relação. E o que Deus está querendo é exatamente o contrário. E o que Ele está dizendo é, você só vai ser feliz, você só vai ser feliz, você só será feliz quando a sua relação comigo for ilimitada e a sua relação para consigo mesmo e para com o próximo for limitada. Só vai ser feliz assim. Por isso, gente, que depender de Deus é dependência. Por isso que sexo é para quem é maduro. E eu digo sempre uma coisa, cara, é fácil transar com uma prostituta. É fácil transar com amigas. É fácil transar com quem eu me encontrei numa balada. É fácil. O difícil é ter a mesma relação com a mesma esposa uma vida inteira e ainda assim satisfazê-la e ser satisfeito por ela. É difícil porque é o melhor do sexo e só é para quem é maduro. E só vai ter quem depende de Deus. Só vai desfrutar de quem se relaciona com Deus. Só vai saber esperar quem acredita em Deus. Só vai ter suas carências supridas quem de fato entende quem Deus é. Caso contrário, vai se viver essa vida louca que está aí. Um povo vazio nos seus relacionamentos, vazio nas suas emoções, cheio de psiques, de traumas, de fobias e de neuroses em tudo aquilo que se faz. Verdade ou mentira? Por isso que eu quero responder, como é que eu posso me tornar puro? Aí eu vou para o texto de 2 Coríntios 7, de 8 a 13. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Ela produziu uma dedicação, que desculpa, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Por isso, assim lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Que texto! Que texto! Ele começa o texto dizendo que há uma mudança de mente.
Agora ele diz, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Sabe qual é o primeiro passo de uma restauração? É a mudança da mente. Eu preciso enxergar a vida de forma diferente. Eu preciso entender que a visão de mundo da vida, por causa do pecado, se tornou distorcida, disforme. Eu preciso colocar um óculos novo agora, enxergar a vida nova, de forma nova. Como é que isso acontece? É mudando a mente. Quando o texto usa a palavra arrependimento, é metanoia, que significa transformação de mente. Eu preciso mudar a maneira que eu enxergo. Eu preciso de uma satisfação, de uma liberação, de um descarrego fisiológico. Não precisa. Eu preciso ser uma pessoa perfeita, por isso eu tenho que mascarar as minhas falhas, a vergonha de me apresentar. Eu não posso nunca mostrar as minhas falhas. Não precisa. Você pode mostrar as suas falhas. Você não precisa culpar qualquer um por causa das suas frustrações, ou mesmo ir à desforra por causa do que fizeram com você. Você não precisa. Você não precisa ser o pegador, que para você ter uma vida sexual bacana quando você casar, você não pode entrar 0 quilômetros. Você já tem que entrar com o motor amaciado. Por isso eu experimentei todas antes, para que eu possa ter uma vida sexual feliz no meu casamento. Na verdade, André, eu até acho que eu tenho que testar antes, porque pode ser que haja incompatibilidade de cama. Não precisa. Sabe por que você não precisa? Porque a prioridade é Deus. O resto tudo Ele supre. O resto tudo Ele supre. Ele faz você ter satisfação. Ele faz você ter realização. Mas isso precisa começar pensando de forma diferente. A segunda característica que o texto muda é que há uma diferença. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ele mostra uma diferença entre arrependimento e tristeza. A tristeza, segundo Deus, é o arrependimento. É olhar para o pecado e dizer, eu não quero viver o pecado. É olhar para o pecado e dizer, eu não quero isso para mim. É o arrependimento de olhar e falar, isso não é mais meu, isso não cabe a mim, isso eu não quero. A tristeza, segundo o mundo, ela tem a ver com um desânimo que provoca um desarranjo mental. Eu lembro do Zé Roberto dizendo das compulsões dele, ou do vício que ele tinha em relação ao álcool, e ele dizia, inúmeras vezes eu prometi, mas crendo plenamente de que eu nunca mais iria beber um copo sequer de bebida alcoólica. Um copo sequer, eu prometi, e eu falava de verdade, e sempre que eu caía, eu estava profundamente destruído, porque eu não pude cumprir aquilo que prometera. Sabe o que é isso? É remorso. Sabe o que é isso? É desânimo. Mas existe um Deus que Ele não coloca pressão sobre nós. Ele diz assim, sabe isso que você luta? Sabe por que você luta? E por que você tem essas marcas na sua vida? E por que você faz o que você está fazendo? Porque um dia você se rebelou contra mim. Porque um dia você virou para mim e disse, eu não preciso de você, eu como do fruto, eu me torno independente. Eu sei o que eu preciso e eu vou realizar, correr atrás, buscar, me satisfazer a qualquer preço. Foi isso que você disse para mim.
E sabe o que eu disse para você? Que no dia que você fizesse isso, você se separaria de mim. E é como um galho fora da árvore. Esse galho a princípio acha que tem vida, mas é questão de tempo para cair a ficha e ele perceber que ele está morto e que ele não consegue cumprir nem mesmo uma promessa de vitória sobre uma falha de caráter, um pecado, um erro que ele comete. Por isso essa tristeza profunda com a vida. Por isso você vive correndo atrás de relacionamentos, de uma série de outras coisas, porque você não se realiza em mim. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Sabe esse pecado que você carrega? Essa culpa que você traz para você? Sabe esse comportamento que lhe aprisiona e escraviza? Sabe essa atitude, essa maneira de pensar que nos torna eternamente separados um do outro? Pois bem, na minha cruz eu carreguei todo esse pecado. Na minha cruz eu paguei o preço da sua condenação. Na minha cruz eu paguei toda a culpa que você tinha, porque eu peguei o seu escrito de dívida e eu cravejei na minha cruz. Por isso você pode ser livre, porque sou eu quem te deixa livre. Por isso você não precisa carregar o peso do pecado, porque fui eu que paguei o preço do pecado. Por isso hoje você pode ser um ser limitado. Por isso hoje a sua liberdade pode ser limitada. Sabe por quê? Porque eu sou um Deus que não tenho limites. E mesmo o pecado te trazendo morte, eu desci dos céus e eu paguei o preço da morte. Hoje você tem vida e vida em abundância. Que Deus! Que Deus! Que Deus! De olhar para você e falar: eu não quero que você fique esses grilhões, eu quero que você seja livre. Eu quero que você esteja livre. Que você conheça a verdade a respeito de você, mas que você conheça a verdade a meu respeito. Porque o que eu quero é que você tenha vida. Porque eu sou o caminho, eu continuo sendo a verdade e eu sou a vida. E eu encerro por aqui. Só olhando para o texto, que ele mostra a diferença. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação. Que desculpa no sentido de que discurso. Que indignação contra o pecado. Que temor em relação a Deus. Que saudade. Que saudade. Que preocupação. Que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Em tudo vocês se mostraram puros. Sabe a minha oração dessa manhã? É que você saia daqui triste. Que você saia daqui destruído. Com uma tristeza profunda. Profunda. Mas a tristeza que é produzida por Deus. Porque só assim é que você vai ser arrependido. Estar arrependido. E você vai desfrutar do que Jesus Cristo fez na cruz por você. Tomara a Deus que você esteja triste. Tomara a Deus. Vamos orar? Abençoa, Deus, essa manhã. Abençoa com o sopro do teu Espírito. Quebra o nosso orgulho. Quebra a vaidade. Quebra, Senhor, para que eu saiba ser realizado no Senhor. Para que eu saiba viver no Senhor. E que eu saiba viver para o Senhor. Muito obrigado porque as coisas velhas ficaram para trás. E em Cristo Jesus, tudo pode ser novo.
Promove, Senhor, uma tristeza que gere arrependimento. E traga um vínculo novo com o Senhor. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém?